comece levando a Deus esse assunto, dizendo: Senhor, ajuda a juventude da nossa igreja, ajuda cada jovem, que haja união, que haja cooperação. Também esteja orando pelo Lucas, o filho do nosso irmão Jonatas e da Sandra, que está na UTI, esse casal tão querido nosso. Esteja colocando diante de Deus a vida do Lucas, para que ele possa estar se recuperando, estar vencendo essa batalha. Que a mamãe, a Sandra, o papai, o Jonatas possam encontrar a paz e a alegria em Deus. Mas eu também gostaria que você orasse por você mesmo. Coloque a sua vida diante de Deus. Pergunte a Deus: Senhor, eu tenho sido um servo, uma serva fiel? Eu tenho agradado a Ti com o que eu faço? Coloque a vida da sua família também diante de Deus agora. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos num momento de oração. Senhor, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Ó Pai, fica conosco, fica com a Tua igreja, fica com o Lucas, seus pais, fica com a juventude. Ó Deus, fala a cada coração que está aqui nessa noite, de um modo especial. Espírito de Deus, toca o nosso coração. Mostra-nos a verdade. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, e eu gostaria assim, eu não sei se vocês vão concordar. Quem não concordar não é obrigado. Mas se vocês pudessem ocupar os primeiros bancos aqui, porque tem gente que está lá no fundo, e tem gente que está... E aí não vai dar certo o que eu quero fazer. Então quem não pode se mexer não precisa se preocupar. Mas quem pudesse vir aqui mais para frente, eu prometo que não vai acontecer nada com você, tá? Não tem choque. Ah, não, eu queria aqui, ó, também, pertinho aqui, ó. Não dá para ficar pertinho aqui? Eu vi uma charge que ninguém entrava na igreja, ficava o pastor, todos os bancos, todo mundo de pé lá atrás. Não sei por que essa preocupação, mas tudo bem. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe, obrigado, viu, de coração, obrigado. Corajosos aí, obrigado. Obrigado. É o vento, tá? Eu desligo aqui, ó. Diminui, pronto. Então tá. É o seguinte, eu queria falar com vocês. Eu estava em oração. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo e eu fiquei orando. E eu tenho um assunto para falar, mas Deus colocou outro no meu coração. Então eu vou tentar falar os dois. Se Deus não quiser, não fala nada, tudo bem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu vou pedir que você abra em Ezequiel. Mas abra mesmo, viu, assim, se você puder abrir e ver na sua aí, ou na de alguém que está perto. Tem gente que tem, assim, fala, eu não vou ler porque eu vou ouvir mesmo, então eu não preciso ler, né? Mas eu gostaria que você visse, porque, inclusive, se você for marcar alguma coisa, que você marcasse também. É sempre bom você marcar. Em Ezequiel, nós temos a história de um cara, que é o Ezequiel, obviamente, né? E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Em 3 pessoas, nós vamos ver Ezequiel, Isaías, e para ninguém ficar chateado, que só no Velho Testamento, depois a gente vai ver João. Eu queria dizer para vocês que o que nós vamos ver aqui é uma coisa impressionante. É uma coisa assim que você vai ficar pensativo. Como pode ser isso?
Mas antes de eu explicar, eu vou ler alguns textos para você. Ezequiel capítulo 1. Eu queria que você abrisse aí, veja só. Primeiro versículo. Eu vou ler alguns aí, tá? No 30º ano do 4º mês, do 5º dia do mês, estava eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano, no exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho do metal. E do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, ou rostos. Como também cada um deles tinha 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luziam como o brilho do bronze polido. Tinham mãos de homem, debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e as suas asas. As suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andavam, cada um andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem, e a mão direita dos 4 seres viventes, o rosto de um leão, e a esquerda tinha o rosto de um boi, e também os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos, as suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam saindo e voltando à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a sua estrutura brilharam do berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, era o seu aspecto de uma estrutura, como se tivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virar quando andavam. Essas rodas eram altas e formidáveis. As 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas aos lados deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam para a frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2 asas que lhe cobriam o corpo em um lado, e para um tinha outras 2, os que cobriam do outro lado. 24. Ouvia o ruído das suas asas enquanto andavam, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Era o estrondo como de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Ouvindo-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento estava, por cima das suas cabeças,
havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia a semelhança de um homem alto sobre ele. Vi como o brilho de um metal, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima desde a semelhança dos seus lombos. E daí para baixo vi como a semelhança de fogo, e havia resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A gente imagina, assim nós pensamos, quando alguém vai, por exemplo, querer desenhar Satanás, alguma coisa assim, aí coloca fogo, né? Já viu isso? E pinta Satanás vermelho, né? E alguma coisa assim. Bom, eu quero dizer que a aparência de Deus é muito mais terrível do que a gente queira pintar Satanás, que não tem aparência nenhuma. A Bíblia diz que Satanás é um torrão queimado. A Bíblia diz que Satanás era muito bonito. Tinha engastes de ouro, tinha uma roupa reluzente, cheio de pérolas preciosas. Mas a Bíblia diz que de dentro de Satanás, Deus fez sair um fogo e o queimou. Então ele é um torrão. Ele pode se transformar num anjo de luz, mas ele não é isso. Agora aqui a gente tem Ezequiel vendo Deus, o trono dele. E interessante que é como se o universo fosse o chão que Deus pisa. O universo. Não o nosso planeta ou nosso sistema solar. O universo todo é o chão que Deus pisa. E embaixo do trono de Deus existe essa estrutura que você está lendo aí. Talvez a leitura fique um pouco confusa, mas você vai ter o universo. Imagine o universo como, vamos dizer assim, como a sela de um cavalo gigante. Em cima desse lugar existe uma estrutura onde 4 seres que têm rostos e asas, e essas rodas com olhos gigantes, porque esse universo é o estrado dos seus pés, então existem essas rodas que são do tamanho do universo. E essas rodas são cobertas de olhos, e esses seres, eles se movimentam. E acima desses seres existe o trono, e acima do trono existe um homem sentado. E esse homem sentado em cima do trono, ele brilha como fogo, e tem um resplandecer. E sobre ele ainda existe um arco-íris. Aqui você tem um homem chamado Ezequiel, que foi tirado de onde ele estava, no rio Quebar, e ele viu tudo que existe por fora. Ele viu toda a criação e toda a estrutura de tudo que existe de fora. É fantástico isso. Ele foi levado para um lugar onde ele pôde contemplar o trono de Deus. Ele não foi lá no trono, ele foi tirado da presença ou de dentro do universo e colocado para fora, e ele viu esse trono. Isso quer dizer que ele, para fazer esse exercício, ele teve que ser transportado no tempo e no espaço. No capítulo 2 desse livro, que eu não vou ler aqui hoje, Deus fala com ele e chama ele para uma missão. Ele viu o trono, ele viu isso que eu estou dizendo. Agora eu quero que você, por favor, abra em Isaías. Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava ou clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo assim meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se eu fosse um cartunista, se eu fosse uma pessoa que pudesse desenhar isso em algumas páginas, dentro dos quadradinhos do gibi, eu ia desenhar alguma coisa assim: um homem entrando num templo, fazendo o que ele faz todo dia, como a gente vem aqui na igreja, a gente vem todo domingo, todo, sei lá, sábado, quarta-feira, vem ensaiar de sexta, vem não sei o quê. Mas um dia você chega aqui e por algum motivo esses bancos, eles estão desaparecendo da sua frente. As paredes viram gelatina. O chão debaixo dos seus pés desaparece. Então você, tentando se encontrar nesse lugar, você olha para frente e você vê Deus. E ao ver Deus, os limites do espaço, do tempo, eles são abalados. E você está no templo e não está no templo. Porque os limites dos umbrais, das portas e das paredes, eles são quebrados. Talvez como se tudo se virasse vidro ou gelatina, talvez seja melhor. E as estruturas das coisas perdem o seu significado. E quando você olha, você está diante de Deus. Agora é interessante que Isaías vê o que Ezequiel viu. Mas ele não é tão detalhista. Enquanto Ezequiel gastou um capítulo inteiro para falar, ele, em vez de ficar olhando em volta, ele olha para o trono e olha para Deus. Então aquele lugar se enche de fumaça. E na sequência, Deus fala com ele. Por favor, agora vá para Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, vou ler alguns versículos. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como o som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas deve acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e vi um trono, e estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris, de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono um centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro tinha um rosto de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, e adoravam ao que vive para todos sempre,
eles lançavam as suas coroas do trono dizendo: digno é, Senhor, o nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Por que eu li tudo isso daqui? Meu querido, você tem uma coisa interessante aqui. Essas três pessoas, elas presenciaram a mesma coisa, ao mesmo tempo. Enquanto Deus estava falando com Ezequiel, ele também estava falando com Isaías e também estava falando com João, que viveram em tempos diferentes. Eles foram transportados para a presença de Deus, cada um na sua época. Por isso que a Bíblia diz que Deus diz que Ele é Eu Sou, porque para Deus é um eterno presente. O que eu estou tentando dizer é que enquanto você não for chamado à presença de Deus, enquanto o céu não se abrir e você não for transportado no tempo e no espaço para a presença do trono de Deus, a Bíblia não faz nenhum sentido para você. Enquanto você não for transportado para a presença de Deus e não for confrontado com Deus, Criador dos céus e da terra, e souber que Ele está no trono, enquanto isso não acontecer, a igreja não tem significado. Não há prazer de vir aqui, há uma obrigação. Enquanto você não for levado até a presença de Deus, fazer as coisas para Deus é um peso. Cansa, incomoda. Enquanto você não tiver essa experiência de ver Deus frente a frente e ser poupado, enquanto você não ouvir a voz trovejante de Deus falando com você, não há significado na frase reino de Deus. Enquanto você não for confrontado como esses homens, você veja, eu não estou falando de um, né? Eu não estou falando assim, aconteceu isso aí lá com o cara. Eu estou pegando, podia pegar mais, tá? Eu não vou falar de Moisés, certo? Eu estou só... Enquanto eu não vou falar de Paulo, eu estou só passando por cima. Mas a tua oração precisa ser: Senhor, se revela a mim do teu trono. Eu quero, Senhor, entender esse negócio. Porque você viu a dificuldade que esses caras têm de explicar o que eles estão vendo? Eles três viram a mesma coisa, mas é difícil explicar, porque é uma coisa que ultrapassa. Enquanto Deus não fizer sentido para nós, a gente vai achar que nós estamos fazendo as coisas porque não tem nada melhor para fazer. Ou a gente vai achar que as coisas para Deus tem que estar numa equação assim, de equilíbrio com as minhas necessidades. Mas quando você vê que o universo está debaixo do pé de Deus, e se Ele quiser Ele dar um chute nisso, se você perceber que os caras que estão lá perante Deus estão jogando as coroas aos pés dele e dizendo assim: só o Senhor é digno. Se você ver o trono de Deus e perceber que as pessoas dizem: Deus, o Senhor é santo, santo, santo. Se você perceber que Deus, a Bíblia diz, é um fogo ardente, e que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tem gente que tem medo de Satanás. Eu vou dizer para você uma coisa: tenha medo de Deus. Ele é o fogo consumidor. Tema Deus, morra de medo dele.
O adore como você puder, porque talvez você será poupado. Uau, que coisa, hein? Como assim? Pois é. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é um ser que governa todas as coisas, que está no domínio de tudo e nos dá a oportunidade de virmos à existência aqui e a gente dizer para Ele: Senhor, eu quero o Senhor mais do que a vida. Quando as pessoas estavam diante de Jesus, Jesus falou algumas coisas muito pesadas. Ele falou assim: quem não deixar pai, mãe, irmãos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Olha, eu não estou falando de Deus, não. Eu estou falando assim, você fala, não, Deus lá no trono e tal. Eu estou falando de Jesus, então. Apareceu um jovem para Jesus, ele falou: estou cumprindo a lei. Aí Jesus falou: ainda te falta uma coisa, você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E esse jovem, ele pesou as coisas, ele falou assim: eu tenho muitos bens, eu não vou, agora me pegou, eu não vou fazer isso, esse cara está louco. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. E eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente se encontra com Deus, a gente tem a possibilidade de virar as costas para Ele. Tem. Só que a direção oposta de Deus, a direção para longe de Deus, é ruína, é desgraça. Por isso que a gente às vezes tem uma visão assim. Quando eu era jovem, eu gostava assim de filme de Drácula, né? Hoje não é mais bem assim, mas gostava desses negócios aí. Achava legal aquele negócio de sangue, o cara mordia o pescoço, o cara saía vampiro e tal. Depois eu fiquei pensando assim: nossa, o evangelho também tem sangue, né? E Jesus também veio dos mortos. Jesus é quase um conde Drácula, né? Porque ele foi do morto e sangue. Assim, tá entendendo o que eu estou falando, né? É meio macabro o negócio, porque fala de morte, fala que todo mundo está morto, mas se aceitar Cristo vive. Já viu esse negócio? Que todo mundo é morto-vivo. Tem o negócio da cruz também, que é um negócio assim de madeira, né? E Jesus foi fincado lá. É um negócio meio tenebroso esse negócio de evangelho. Pois eu vou dizer para você, o evangelho é mais legal do que o Conde Drácula. O evangelho é mais poderoso do que feitiçaria. Tem gente que acha legal. Negócio de bruxa, macumba, e lá e tal. Agora nós vamos fazer um negócio aqui para Satanás. Tal. Fumaça. Deus também tem fumaça. Isaías estava no templo lá e... é fogo que você gosta? Deus também tem. Aí você vai falar: nossa, que coisa esquisita, eu nunca ouvi isso, né? Eu vou dizer uma coisa para você: Deus é terrível. Se for para ter medo de alguma coisa, tenha medo de Deus. A gente precisa aprender que nós temos a oportunidade de seguirmos a Deus e sobrevivermos. Deus oferece para nós a oportunidade da gente dizer assim: Senhor, me poupa, eu vou viver para o Senhor, tá legal? Beleza, paz e amor aí. Se eu viver para o Senhor, beleza? Aí Deus vai dizer assim: só se for no meu filho, senão eu destruo você. Fala: nossa, que Deus malvado. Deus é cheio de amor. Peraí, Deus não fala assim brava com as pessoas, não. O povo de Israel, Deus desceu no monte Sinai, e a Bíblia diz que o monte tremia e fumegava, e as pessoas e os animais estavam apavorados. E as pessoas chamaram Moisés e disseram assim: Moisés, pelo amor de Deus, fala para... não pelo amor de Deus, né? Expressão só, mas... Moisés, fala para Deus voltar lá para o céu, e ele fala só com você, e você fala com a gente, porque nós estamos apavorados aqui. Deus está apavorando todas as crianças. Olha as criancinhas chorando. A gente prega tanto o amor de Deus, que a gente não entendeu bem que o amor de Deus é o resgate de Deus para nós não sermos consumidos. É o contrário. Deus não vai falar assim: vou ficar com dó de todo mundo, vai, entra. Não. Não é isso. Deus é justo.
E justiça por justiça, todo mundo vai para o inferno. Mas Deus nos dá a pessoa de Cristo. E em Cristo nós podemos permanecer na presença de Deus eternamente. Já que a gente está falando de Drácula, no sangue de Cristo, que nos limpa por dentro, que tira o pecado da gente, é que a gente fica vivo. Aí, se a gente entender isso daí, a gente vai ver que, na verdade, o grande barato é Deus. A grande coisa legal é a teologia, estudar Deus. Que Satanás é fake. É vitrine, mas não tem nada. É versão demo. Mas não tem nada. Agora Deus não, Deus é sério. Deus tem gente lá, tem anjo voando. E você vê que o anjo fica assim: Senhor, santo, 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 santo. Beleza? Certo? Posso continuar aqui? Porque anjo, vou dizer uma coisa para você: anjo não tem o que você tem. Jesus não morreu por anjo, você sabia? Anjo pecou, mas você peca e Deus ainda dá chance para você. Os anjos não devem achar isso justo, né? O anjo deve chegar para Deus e falar assim: Senhor, tudo bem, mas os caras lá fazendo coisa errada, eles pedem perdão, aceitam Jesus lá e o Senhor levar para o céu. E eu estou aqui, se eu fizer um negócio errado, o Senhor me joga para fora e não tem perdão. Olha o que o Senhor fez com Satanás. Aí Deus vai dizer: exatamente. Porque sem fé é impossível me agradar. Você me conhece, você me viu. Esses caras aqui que viram a Deus, eles não têm a menor chance de dizer que Deus não existe. Eles não têm a menor chance de dizer assim: eu tenho segunda opção, tenho escolha. Eles não têm. Eu, por exemplo, não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Por quê? Porque Deus já falou comigo. Eu não tenho escolha. Eu não tenho dúvida se ele existe ou não. Eu até uma vez orei: Senhor, não faz mais nenhum milagre na minha vida, porque assim é a minha fé, porque senão eu não tenho como exercer a fé. O Senhor não dá né? Senão eu não vou agradar o Senhor. Então, essa é oração minha, não precisa fazer, cada um faz a sua. Agora, Deus é tremendo. A gente tem essa igreja aqui porque a gente quer falar para as pessoas lá de fora que se elas não se acertarem, se elas não aceitarem a única solução que é Cristo, elas não vão ser poupadas. Assim, é esse o nosso negócio aqui. A gente pode cantar aqui 1 ano, a gente pode ficar na escola bíblica dominical 3 anos, ou mais, ou 50. Mas se a gente não mudar e falar assim: ó, cara, é o seguinte, você vai para o inferno, hein? Se você não se acertar. Agora, eu queria que vocês abrissem no último texto que eu separei aqui, lá em Tessalonicenses, a carta de Paulo a Tessalonicenses. Por favor, se você também puder abrir, eu agradeço. Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Aqui na minha Bíblia, assim na parte de cima do texto, está escrito assim: instruções finais. E também já está acabando meu horário. Então vamos lá. Olha só, é 1 Tessalonicenses 5,12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai com grande estima e amor por causa da tua obra, tende paz entre vós. Bom, isso aí não importa. 14, não é o caso de hoje. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e sustenteis os fracos, e sejam pacientes para com todos. Vede, ninguém retribua ou trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças,
pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Bom, aqui a gente tem instruções, né? Tá, tipo assim, checklist. Tá aqui. Aí você pega de manhã ou de noite, vai deitar, você abre a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Fala assim, bom, como é que foi meu dia hoje? Deixa eu ver. Eu vi um cara que estava meio rebelde, porque essa palavra insubmisso aqui no versículo 14, na verdade a palavra é rebelde. Então eu vi um cara meio rebelde, aí eu falei, cara, volta porque Deus está te dando uma oportunidade enorme. Você não sabe, por exemplo, eu já vi gente sair da igreja e morrer, eu já vi isso. Já vi gente num domingo fazer um esquema para atrapalhar a igreja e na quinta-feira está morto com o caixão dele aqui. Foi morto num assalto. Já vi isso. Aí, aqui está falando assim, console quem está desanimado. A gente precisa olhar para o lado às vezes, sabe? A gente precisa ver assim, será que esse cara tá legal, essa moça, esse irmão? Você tá legal? Você passou boa semana? Você precisa de uma conversa? Quer conversar? Tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Poxa, anima, cara, anima aí, vamos, bola para frente, você vai conseguir. A vida é dura, mas a gente consegue, eu consigo, você, nós dois juntos. Vamos em frente, vamos ajudar um ao outro. Aqui também está dizendo assim, quem está fraco, sustenta quem está fraco. Tem dia que a gente está fraco. Tem dia que difícil, pesado o negócio. Tem dia que a gente também está sem paciência, não tem? Tem dia que a gente está sem paciência. Está aqui, ó. Seja paciente com todos. É incrível. Como é que pode ter crente que não tem paciência? Se eu fosse cantor de rock, eu quebrava esse microfone agora. Tanta raiva que eu fico com pessoa que não tem paciência. Mas tem paciência. Vocês não têm a menor noção da paciência que eu tenho. Vocês não me conhecem. Eu estou chegando na igreja agora. Talvez vocês nunca vão me ver perder a paciência. Mas eu sou paciente aqui por fora. Por dentro é um fogo. Eu sou descendente de espanhol. Eu tenho uma raiva tão grande. Mas todo dia eu chego perante o trono de Jesus e digo, Jesus, tenha paciência comigo também. Me ajuda a ter paciência. Paciência com a vida. Paciência com os problemas. Paciência com a existência. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu critico muito. Eu sou uma pessoa que acha defeito em tudo. Mas todo dia eu chego diante de Deus e digo, Senhor, não me deixa ver os defeitos. Senhor, não me deixa ver as coisas erradas. Eu quero só ver as coisas boas. Eu quero me alegrar sempre. Eu quero ficar bem para ajudar os outros. Não me importa se eu estou chateado ou não. Eu não estou aqui para reclamar de nada. Eu estou aqui para te agradecer porque o Senhor me salvou. Porque eu entendi teu evangelho. Eu estou aqui para ajudar as pessoas no que eu puder, no que tiver ao meu alcance e no que não tiver também. Aqui diz assim, orai sem cessar. Você pensa que é fácil orar? Você pensa que é fácil desligar o computador, desligar a televisão, desligar o sei lá o que, o MP, qualquer coisa? Eu gosto muito de ouvir música. Mas às vezes eu fico ouvindo música e orando, não é isso. Eu falo, não, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Eu quero dar atenção especial para o Senhor em oração. Pensa que é fácil abrir a Bíblia e ler? Por exemplo, se um cara chegar na tua casa, ele chega da videolocadora e fala assim, ó, esse filme é lançamento, chegou agora, e você se propôs a ler a Bíblia, você pensa que é fácil? Você fala assim, não vou assistir porque eu marquei com Deus, eu vou ler a Bíblia, porque é o seguinte, se eu for para o céu, eu vou ter tempo de ver tudo que é filme lá, mas aqui na terra, talvez eu vou ficar vendo só filme e eu não vou ler a Bíblia, porque é o seguinte,
desculpa o que eu vou dizer, mas a alegria que eu sinto em ler a Bíblia é incomparavelmente maior do que qualquer outra coisa que eu venha fazer. A palavra de Deus me dá uma alegria tão grande, uma vontade tão grande de continuar. Quando eu oro, eu me reabasteço de Deus. Coisas que às vezes a gente não faz porque a gente acha que tem uma coisa mais legal. Não tem. Não tem nada fora de Deus mais legal. Pode ser legal agora. Comer maçã não, né? Comer fruta no jardim do Éden parecia a coisa mais legal. Mas era uma ideia exatamente o contrário. Deus falou, não faça isso. E a Eva e o Adão foram fazer aquilo. Aí você vai falar, mas por que Deus colocou a maçã e tal? Outro dia eu conto essa história. Maçã não, fruto. Mas assim, se você tiver que escolher, escolha Deus. Porque quando você chegar lá no céu, Deus vai falar assim, puxa, obrigado, presta sua mão aqui. Deus vai falar assim, puxa, obrigado, você aguentou firme, você segurou a barra, agora eu vou te suportar aqui na minha casa também toda a eternidade. É suportar por quê? Porque a gente lá no céu vai ser peixe fora d'água. A gente vai chegar lá na sala de Deus, vai quebrar o vaso de cristal, esse chão de cristal aqui, vai deixar cair coisa, vai quebrar lá. A pessoa vai falar, vem cá, vem no meu colo, vem cá, vamos conversar, eu vou enxugar a sua lágrima, eu vou cuidar de você. Você foi fiel na terra, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você me amou de verdade, valeu, eu reconheço, eu te dou o que você me deu. Milhões de vezes mais, porque eu sou Deus, você merece. Você tem o seu galardão, a Bíblia diz galardão. Aqui diz assim, em tudo dai graças. Ah, isso aqui tem que rasgar e jogar fora esse versículo. Não dá. Dá graças em tudo, estou fora. Não. Aqui está falando que você tem que ficar feliz até se cair esse ventilador rodando e me corroer a cabeça. Senhor, obrigado. Estava precisando cortar um pouco do... É o que está dizendo aí em tudo, não está falando assim, fora, né? Fora isso, não. Você tropeçou, caiu, Senhor, obrigado. Acordou com dor de cabeça? Obrigado, Senhor, valeu, dor de cabeça dá de primeira. Já que o Senhor mandou uma, Então, não é fácil. Uma vez eu entrei no avião, na hora que fecharam a porta, deu cólica no meu rim. Então eu tinha 1h20 de voo com cólica no rim. Aí me contaram que eu estava verde. Eu não sabia que eu era Hulk. Eu estava verde, da cor da sua camisa. Eu olhava para minha mão assim, verde. Nossa, estou ficando, né? É negócio do Hulk, talvez seja verdade mesmo. Aí eu cheguei lá em São Paulo, tal, liguei para um cunhado meu que é médico, ele me pegou no aeroporto, me levou direto para o hospital. Eu fui lá e me deram uma injeção. Na hora que deram uma injeção, a dor passou. Aí eu falei assim, como é bom não ter dor. Eu nem sabia que era tão legal não ter nada. Mas é mais ou menos isso. Em tudo dê graças. Aqui diz assim, ó. Não apagueis o espírito. Fala sério. Vamos abrir o jogo, né? Não precisa falar, mas pensa sério, vai. Às vezes a gente joga água no fogo, vai. A gente pisa na bola. Uma pergunta que eu sempre faço é assim, Senhor, o Senhor está se agradando com isso que eu estou fazendo? É uma pergunta que às vezes eu me faço. Se o Espírito de Deus falar, tudo bem, continua aí, beleza. Mas se, às vezes o Espírito Santo de Deus, que é tão poderoso, fala assim, eu estou meio triste, viu? Olha, assim, eu vou fazer de conta que eu sou o Espírito Santo. Mas só estou meio triste, viu? Você está me deixando meio triste, já faz um tempo. Você não procura Deus, você não muda de vida, tantas vezes eu já te falei. Eu fico falando, e você não está nem aí, eu estou meio chateado com você, viu? Poxa, o Espírito Santo de Deus ficar chateado com a gente, coisa chata. A gente não está levando Deus a sério, coisa triste isso daqui. Engraçado que o Espírito Santo de Deus devia falar assim, eu vou te queimar por dentro, você vai virar um torrão. Mas fala, não, eu vou ficar triste, vou te dar mais um. Assim, você sabe, né? Eu sou o Senhor do Universo, né? Se eu quiser, você sabe, né? Mas eu só estou triste. Eu só estou triste porque você vai se arrepender, não vai? Vamos caminhar junto? É mais ou menos assim que é a vida cristã. Eu estou falando uma coisa que vocês não estão concordando?
Está muito fora do negócio normal? Não desprezei as profecias. Aqui a profecia é a palavra de Deus. Não despreze a Bíblia. Não despreze a Bíblia, entendeu? Se a Bíblia está falando que Deus é, acredita, cara. Acredita que Deus é. Que senão se você não. Você quer provar que Deus é um Deus tremendo? Você vai provar? Você vai chegar no céu e falar assim: vamos lá, vai, manda raio aí que eu. Não faça isso. Tem gente que blasfema. Tem gente que fala coisas para Deus. Tem gente que blasfema com a vida, blasfema com a boca, blasfema com o corpo. Examinai tudo e retende o bem. Não fica fazendo o que não é certo. Faça o que é bom, o que é certo. Assim, o crente ele sempre pensa, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, será que isso que eu fiz hoje, isso aí vai ser bom mesmo? O crente pensa com sustentabilidade. A palavra está na moda, né? Abstenha-se de toda espécie de mal. É isso. A lista acaba por aqui, porque depois já fez tudo isso aí, é fácil. Então, assim, eu tenho uma preocupação, eu vou falar para você. Talvez você não sabe qual é a função do pastor. Você deve achar que a função do pastor é falar pode ou não pode, né? Pastor, eu posso ir? Não é nada disso. A minha função principal é avisar vocês. Eu não posso bater em ninguém. Posso bater? Alguém acha que o pastor pode bater aqui? Você está enganado. Eu não posso chacoalhar você para acordar você e falar, muda, mesmo que eu quisesse, eu não posso. Né? É o pastor. E engraçado que, por exemplo, se algum dia algum de vocês for missionário ou pastor, vocês vão descobrir uma coisa interessante. Enquanto você está pregando, Deus mostra para você tudo que tem de errado em cada um. Desculpa. É um negócio que eu me assusto. Mas eu gostaria, assim, de pedir para você. A minha função é avisar. Avisar. Dizer assim, não vá por esse caminho, não vá por aí. Vá com Deus. Você pensa que, por exemplo, não tem gente que me odeia? Tem gente que me odeia. Tem gente que quer ver eu morto. Mas eu coloco isso nas mãos de Deus. Tem gente que gostaria que eu fosse corrupto, porque onde eu trabalho eu mexo com questões financeiras e dá para roubar. Então as pessoas gostariam que eu fosse corrupto. Eu não sou, então por isso que eles gostariam de que outra pessoa estivesse lá. Aonde você está provavelmente também seja assim. Você tem que dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, eu não vou roubar. Eu não vou ganhar um centavo a mais do que eu tenho, porque eu quero o que Deus me dê, Ele me deu. Se não dê, eu não quero. O que não vem de Deus, eu não quero. Então, é um compromisso, não é isso? Não é um compromisso todo dia de falar não, não, não. Tantas vezes eu já fui convidado para ganhar salários 4 vezes maiores que eu ganho, e eu falei não, porque eu não concordo com o princípio daquilo pelo qual eu estou sendo chamado. Então, eu me submeto aos pés de Deus, mesmo tendo, não é assim, que bênção, Deus está me abençoando, então agora eu vou ganhar 4 vezes mais. Não, eu vou continuar ganhando o que eu ganho, porque Deus está aqui. Lá eu já sei que Ele não está. Não é o dinheiro, não é onde dinheiro está, Deus está. Isso é tentação. Então, eu queria pedir para você, na minha função, de que hoje, vocês são jovens, estou falando para jovens, né? Certo, irmão? Certo, irmãs? Para jovens. Então, eu estou pedindo para você uma coisa. Não sou eu que estou falando, tá legal? Entendeu? Eu não estou falando, Deus está falando. Eu não estou falando nada. Eu não estou aqui falando nada. Se eu falar alguma coisa, então não vem de Deus. E se não vem de Deus, Deus que me fulmine agora. Porque a minha oração é que eu sempre fale o que Ele quer que eu fale, não o que eu quero falar. Então, eu queria avisar você em amor, para você falar assim, Senhor, eu quero ver a Tua glória, eu quero entender que o Senhor é o que o Senhor é, e eu quero te obedecer, eu quero fazer certinho, porque o Senhor vai me abençoar. Porque Deus podia falar assim, você tem que fazer e acabou, eu mando aqui, mas Deus fala assim, eu vou te abençoar. É obediência com plus, não é só, porque, você entendeu o que eu estou falando? Cumprir a obrigação, você fez essa caneta aqui? Fiz, tá bom, obrigado, tchau.
Mas não, Deus fala assim, você fez a caneta? Fiz, então eu vou te abençoar. Essa é a questão. Toda pessoa que anda com Deus é abençoada. Agora, outro dia eu falo sobre bênção, por causa do horário. Né? Mas assim, eu queria só avisar vocês. Não desprezem Deus na vida de vocês. Não deixem Ele em segundo lugar, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus ciumento e zeloso. Se você botar Ele em segundo lugar, Ele vai falar, opa, o que está entre nós? Sabe namorada nervosa? O que é que está entre nós? Por que você não me ligou hoje? Às vezes eu chego em casa à noite e a Eunice fala assim, você não me abraçou nenhuma vez ainda hoje. Você me desculpe. Aí eu me lembro de Deus também, porque Deus fala assim, hoje você não me abraçou nenhuma vez. Você está aí trabalhando, está aí comendo, está dormindo, mas eu que sou Deus, você não está dando atenção. A minha função é essa. E outra coisa, quando vocês casarem, vocês abraçam as esposas todo dia, viu? Os homens. E mulheres, peçam para o marido, vem cá. Abraço, certo? É obrigação. Todo dia. Tem que dizer que ama todo dia. E tem que cuidar. E tem que morrer. Isso para os homens. Tem que morrer pela esposa. Morrer. Se tiver que morrer. Estou cansado, então morra por mim. Isso é bíblico. Não tô. Você pensa que eu estou inventando? Então, assim, né, que as moças encontrem um esposo tão maravilhoso que faça isso. Você pergunta, você vai morrer por mim? Primeiro encontro. Vai morrer por mim? Vou. Então vamos. Então vamos casar. Não. Gente, Deus ama muito vocês. Deus ama. Esse negócio assim. É que Deus é poderoso. É que Ele ama. Você foi salvo pelo amor de Deus, entendeu? Era para você ser cortado no meio e jogado no fogo. Mas na hora que a foice vinha, Deus falou assim, eu amo você. Entendeu? É assim que é. Vamos orar. Senhor, eu não sei se eu fui muito dramático. Desculpa ter falado do Drácula e outros bichos aí. Senhor, fala o nosso coração, Senhor. De alguma forma toca em nós. Ó Deus, quebra o muro, Senhor. Abre o ouvido, abre o olho. Senhor, ajuda que a gente entenda a realidade. A realidade não é essa aqui. A realidade é que o Senhor está no trono. E o universo é o tapete que o Senhor pisa. E o Senhor se move em todas as direções. E Jesus está sentado no trono e Ele reina. E Ele é digno de todas as coisas, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder pertence a Ele, toda majestade. Ó Deus, que nós entendamos a verdade das coisas e sejamos poupados pelo sangue dEle. É em nome dEle que nós oramos, amém. Que Deus abençoe vocês. Sejam felizes em Deus. Ó, eu não posso dizer para vocês, mas eu tenho 44 ainda. Quando eu tinha 15 anos, eu estava na maior crise, se eu ia continuar com Deus ou não. Maior crise. Sou filho de pastor. A minha dúvida era assim, qual é a vantagem de ser crente? Meus colegas, tudo se dando bem, tudo já namorando, já está tudo transando, desculpa falar, tudo já, e a anta está aqui. Senhor, o Senhor está brincando comigo, o Senhor está eu estou ficando, eu sou o cara que todo mundo anda na rua e todo mundo quer chutar, sabe, chute-me assim. Só que todos os meus amigos hoje, eu conheço, hoje tem Facebook, você entra lá, e eu falo assim, Senhor, obrigado que eu fiquei com o Senhor, valeu Deus, valeu, que Deus abençoe vocês, amém. Antes de nós louvarmos essa última música, né? Gostaria de agradecer o pastor pela palavra, né? Pelo menos para mim assim tocou.
Realmente, é o que eu precisava ouvir. Eu acredito que muitas pessoas aqui essa noite precisavam ouvir isso, né? De todo o meu coração, né? Deus falou comigo através da mensagem do pastor. E agradecer cada um que se dispôs em estar aqui, né? O número é pequeno, reduzido, mas eu creio que quem está aqui é escolhido de Deus. Deus que trouxe, né? E novas pessoas vão vir, mas se for da vontade dele, e se a pessoa realmente tiver um compromisso, que esse é o tema de hoje da mensagem, né? Compromisso com Deus. Eu acredito que nós queremos ver nossa igreja cheia, mas não cheia em volume, né? Pessoas esquentando o banco, mas pessoas comprometidas com o Evangelho, com Cristo, né? Obrigado a todos aí, obrigado ao pastor pela palavra. Então vamos ficar em pé? Vamos louvar o nosso Deus, declarando que realmente Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, em ti eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, eu te príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, em ti eu me prostro. Eu canto príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
nosso Pai, te agradeço, Senhor Jesus, por termos ouvido a Tua palavra, Pai, que ela possa ter vindo direto nos nossos corações e fazer realmente grandes modificações, que nós possamos realmente, Senhor Jesus, entregar as nossas vidas a Ti, ó Pai Celeste, e ter um compromisso sério contigo, ó Pai Celeste, não ser apenas, Senhor Jesus, vir à igreja, Senhor, dizer que te amamos, que te adoramos, mas não vivermos essa sua vida, ó Pai Celeste, uma vida com Cristo, ó Pai Celeste, que vai nos adiantar se nós erguemos nossas mãos aqui enquanto louvamos, se o nosso coração, Senhor Jesus, não te louva, não te adora, que nós possamos realmente, ó Pai Celeste, com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, estar te louvando, estar te buscando a cada dia, ó Pai Celeste, entregando as nossas vidas, ó Pai, tendo, Senhor Jesus, um maior relacionamento contigo a cada dia, ó Pai, através das orações, ó Pai, que é o nosso momento de conversa contigo, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar realmente sendo discípulos teus, Senhor Jesus, sendo filhos teus, ó Pai Celeste. É o que eu lhe peço, agradeço, Senhor Jesus, abençoe esses jovens, Senhor Jesus, que todos aqui que vieram, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos.